eliminado. E eu acho que a maioria de nós ficou muito triste com isso. Eu, mesmo não sendo uma pessoa que entende muito de futebol, que conhece muito, quando é a Copa do Mundo, eu acho que o Brasil inteiro se mobiliza, né? Porque, querendo ou não, são as seleções representando o nosso amado país. E, querendo ou não, se cria uma certa expectativa da gente alcançar o nosso hexa. Mas nem tudo sempre sai como nós desejamos. Talvez por N fatores que eu poderia aqui ficar falando horas. E isso não somente falando da parte dos jogadores, que sim é muito importante, é óbvio. Mas existe muita movimentação por trás do futebol. E além disso, existe também a parte do inconsciente coletivo, que seria um assunto mais profundo, né? Então acho que não cabe falar aqui. Mas, bom, o resultado aconteceu e acho que agora o que a gente pode fazer é pensar nos bons momentos, né? Naquilo que ficou de bom dessa experiência. Eu não sei vocês, mas eu amei conhecer a seleção de Cabo Verde, Curaçao, enfim, vendo o Egito chegar tão longe também. São seleções pequenas que conseguiram chegar em um patamar tão grande. Quando a gente pensa na Copa só pensando no Brasil, claro que a gente fica chateado. Mas quando a gente pensa que a gente tá vendo a história do futebol sendo escrita, isso é surreal. A gente vai poder falar para as próximas gerações que a gente viu o Cristiano Ronaldo jogando, que a gente viu o Neymar jogando, que a gente viu o Messi jogando. São lendas. É assim como os nossos pais contam histórias da época deles. Então, são anos de ouro. Só que às vezes a gente só reconhece lá na frente. Então, a gente vivenciou um momento histórico, falando em termos coletivos do futebol. A gente viu a última Copa do nosso Neymar. O Neymar anunciou, ao que parece, né, que ele começou a carreira dele ali e terminou ali. Então, eu acho que ele fez o melhor dentro daquilo que ele podia, dentro também das limitações físicas e dentro dos cenários e dos contextos, porque ninguém, gente, escuta o que eu tô falando, ninguém consegue ganhar uma Copa sozinho. É um conjunto de fatores. Isso envolve muita coisa, né, em termos de jogo. Então, quando a gente fala de natação, um esporte individual depende somente de uma pessoa. Agora, futebol, handebol, vôlei, isso depende de um time. Então, por mais que o Neymar quisesse tanto conquistar uma Copa pro Brasil e também pra ele, né, não tem como fazer isso sozinho. É um conjunto de fatores, de jogadores, de entrosamento, de, enfim, experiência como grupo. Então, ele fez a parte dele e ele deu o nome dele. Ele é conhecido no mundo inteiro. Tem quem goste, tem quem não goste, eu respeito. Eu mesmo, a minha opinião é somente em relação ao futebol. Em relação à vida dele, eu não tenho conhecimento, mas ao futebol eu tenho meu respeito pela jornada dele, né? Tanto no Brasil quanto no exterior. E além do Neymar, a gente teve também a Last Dance do Cristiano Ronaldo. Então, assim, eu acho que o mundo tá perplexo com essa saída de Portugal. Eu fiquei em choque quando eu soube. Eu não vi o jogo. Então, assim, são muitos mitos. O Modric, gente. O Modric também teve a Last Dance dele. E na minha opinião,
Eu sei que tem gente que não vai gostar, mas eu não achei justo a forma como ele saiu, porque eu achei um jogo muito favorecido para Portugal. Mas, essa é minha opinião. Mas o que eu quero dizer foi a Last Dance de grandes nomes. Então, Modric, Neymar, Cristiano Ronaldo. E, em breve, assim espero, Messi. Não sei, talvez eles ganhem a Copa do Mundo. Eu torço para que não, né? Por aquela questão ancestral dos conflitos com a Argentina e muitos posicionamentos e também muitas injustiças que eu vi nos jogos apitados para a Argentina, mas essa é a minha opinião. Eu respeito se você escolhe torcer pela Argentina por qualquer seleção, é sua preferência. E, gente, opinião polêmica de novo. Eu, sinceramente, torço para que a Noruega ganhe. Claro que eu não vou torcer como eu torcia para o Brasil. Mas eu vou torcer pra Noruega porque eu aprendi uma coisa com os japoneses. Eu não sei se vocês viram, mas os japoneses, eles realmente foram assim um símbolo de humildade e de saber perder e demonstrar sabedoria nisso. Sabe, eu vendo nos comentários, as interações, claro, teve aquele sem noção lá que comentou umas coisas assim meio que desmerecendo o futebol brasileiro, mas enfim, depois ele já ficou caladinho, né, que ele viu que ele fez merda. Mas eu ouvi algo muito legal nos comentários do japonês, que foi assim, ó: Brasil, já que nós perdemos pra você, então ganhem essa competição. Ou seja, se você me eliminou, então significa que você é um oponente forte. Então que eu perca pra um vencedor e não pra um qualquer. Porque eles viram dignidade na vitória do Brasil. E eu vi dignidade na vitória da Noruega. Entendeu? Então eu acho justo que a gente perca pra um vencedor. E não pra um time qualquer. Entende? Mas enfim, minha visão. Talvez isso possa te consolar, talvez não. Mas eu também tô torcendo pra outras seleções. Não vai ser meu foco único a Noruega, mas eu gostei muito de conhecer a Noruega também, porque eu sinceramente nunca tinha visto eles jogarem assim, nunca tinha tido atenção pra Noruega antes dessa Copa. E vamos de gatilhos. Gente, esse vídeo eu tô gravando mais perto, mais próximo da boca, porque esse microfone ele capta melhor quanto mais próximo, né? Afinal ele é de lapela. Então tô fazendo esse teste pra ver como fica o som. Até a gente ter um Blue Yeti ou um outro microfone, a gente vai fazendo com o que a gente tem. E pra remover toda essa tensão que pode ter ficado depois dessa eliminação do Brasil,
relaxante, assim como a massagem, é melhor quando alguém faz e não quando você faz, porque quando você faz não é a mesma sensação, mas ainda assim é gostoso.